Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 18, versos a partir do 8. O Senhor Balarama mata o demônio Pralamba. Repitam, por favor. Kridishyamana Tat Krishna Bhagavan Balasanyuta Venum Viranayan Godhanaihi Samvrita Avishat Kridishamanas Tat Krishno Bhagavan Balasamyuta Venum Vinamayango Pair Godanai Samivrito Vishat Godanai Samvrito Vishat. Kridishamana, tensionando brincar. Tat, naquela floresta de Vrindavana. Krishna, Bhagavan. Krishna. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Bala Samyuta, acompanhado de Balarama. Venum, sua flauta. Viranyan, soando. Gopaihi, pelos vaqueirinhos. Godanaihi, e vacas, que são sua riqueza. Samvrita, rodeado. Avishat, entrou. A tradução é a seguinte. Não tem significado, então vou ler essa tradução, em seguida a tradução dos outros versos que não tem significado. Com a intenção de ocupar-se em passatempos, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, acompanhado do Senhor Balarama e rodeado pelos vaqueirinhos e pelas vacas, entrou na floresta de Vrindavana tocando sua flauta. Enfeitando-se com folhas recém-brotadas, penas de pavão, guirlandas, feixes de botões de flores e minerais coloridos, Balarama, Krishna, e seus amigos, vaqueirinhos, dançavam, lutavam e cantavam. Enquanto Krishna dançava, alguns dos meninos o acompanhavam cantando e outros tocando flautas, símbolos de mãos e chifres de búfalo, enquanto ainda outros louvavam sua dança. Querendo incentivar Sri Krishna, alguns dos vaqueirinhos louvavam abertamente sua dança. Esse é o significado. Continuando. Ó rei, semideuses disfarçaram-se como membros da comunidade dos vaqueiros, e assim como dançarinos profissionais louvam outros dançarinos, eles adoravam Krishna e Balarama, que também se faziam passar por vaqueirinhos. Com seus amigos vaqueirinhos, Krishna e Balarama brincavam de girar, de saltar, de arremessar, de bater e de lutar. Às vezes, Krishna e Balarama puxavam o cabelo dos meninos. Significado. Os acharyas explicaram este verso da seguinte maneira. A palavra Brahmanaihi indica que os meninos, fingindo ser máquinas, às vezes giravam até ficar tontos. Também, às vezes, ficavam saltando, Langhanaihi. A palavra Chepaihi indica que às vezes arremessavam objetos como bolas ou pedras e que outras vezes se agarravam pelos braços e jogavam uns aos outros. Aspotana quer dizer que algumas vezes davam tapas nos ombros ou nas costas uns dos outros, e Vikarshanahi indica que arrastavam uns aos outros no meio da brincadeira. A palavra Nyudhena
indica luta de braço e outros tipos de luta amigável. E a palavra Kakapakshadharau quer dizer que Krishna e Balarama às vezes agarravam o cabelo dos outros meninos numa atitude brincalhona. Aqui é só para desfrutar mesmo da informação, né? Vamos continuar um pouco. Enquanto os outros meninos dançavam, ó rei, Krishna e Balarama às vezes os acompanhavam com cantos e música instrumental, e às vezes os dois senhores louvavam os meninos dizendo: muito bem, muito bem. Às vezes os vaqueirinhos brincavam com frutas bilva ou kumbha, e às vezes com punhados de frutas amalak. Algumas vezes brincavam de tocar um ao outro ou de tentar identificar alguém enquanto se está de olhos vendados, e outras vezes imitavam animais e aves. Significado. Srila Sanatana Goswami explica que a palavra Adyahi, por outras brincadeiras semelhantes, indica jogos como correr um atrás do outro e construir pontes. Outro passatempo acontecia ao meio-dia, enquanto o Senhor Krishna descansava. Ali perto, as jovens vaqueirinhas passavam cantando, e os amigos de Krishna fingiam querer saber o preço do leite. Então os meninos roubavam iogurte e outras mercadorias delas e fugiam. Krishna, Balarama e seus amigos também brincavam de atravessar o rio de barco. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica ainda que os meninos brincavam de jogar algumas frutas no ar e depois arremessavam outras para tentar atingi-las. A palavra Netra Bandha indica um jogo em que um menino se aproximava por trás de um menino de olhos vendados e colocava as palmas das mãos sobre os olhos do menino de olhos vendados. Então, só pelo toque da palma da mão, o menino de olhos vendados tinha de adivinhar quem era o outro menino. Em todos esses jogos, os meninos ofereciam prêmios ao vencedor, tais como flautas e cajados. Às vezes, os meninos imitavam os vários métodos de luta dos animais da floresta e outras vezes gorjeavam como aves. Interessante, né? A gente também usa fazer assim, bem por trás, fazer assim, mas sem pano, né? Geralmente é sem pano. Com pano, aqui no Nordeste chama de cabra cega, como é lá em São Paulo. Cabra cega também. Então, lá no Norte também é cabra cega? Pata cega. Como? Pata cega. Pata? É, lá tem muita água, deve ter muito pato. Pata também. Algumas vezes saltavam como rãs, outras vezes faziam vários gracejos. Às vezes brincavam em balanços e às vezes imitavam monarcas. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica da seguinte maneira a expressão Nripa Chestaya. Em Vrindavana havia um lugar especial na beira do rio, onde as pessoas que queriam atravessar o Yamuna pagavam uma pequena taxa. Às vezes, os vaqueirinhos se reuniam naquela área e impediam as meninas de Vrindavana de atravessar o rio, insistindo que elas deviam pagar primeiro uma taxa alfandegária. Estas atividades eram cheias de gracejos e risos. Verso 16. Dessa maneira, enquanto vagueavam entre rios, colinas, vales, arbustos, árvores e lagos de Vrindavana, Krishna e Balaram brincavam de todas as espécies de jogos bem conhecidos. Enquanto Rama, Krishna e seus amigos vaqueirinhos apacentavam as vacas naquela floresta de Vrindavana, o demônio Pralamba entrou no meio deles. Ele assumira a forma de um vaqueirinho com a intenção de raptar Krishna e Balarama. Significado. Depois de descrever como Krishna e Balarama agiam exatamente como meninos comuns,
Shukadeva Goswami agora vai revelar um dos passatempos transcendentais do Senhor que está além do âmbito da atividade humana. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, o demônio Pralamba disfarçou-se como determinado vaqueirinho que naquele dia não viera, por ter deveres para fazer em casa. Aqui tem um detalhe importantíssimo, né? Interessante. Não é que ele se disfarçou de um vaqueirinho que não era conhecido, um vaqueirinho a mais. Ele se disfarçou de um vaqueirinho que existia e que estava na casa da mãe, que não tinha ido brincar naquele dia com eles. Interessante saber disso. Outra coisa aqui é como Hridayananda Maharaj explica de uma maneira que a gente possa manter o fluxo, que é uma coisa importante na leitura de qualquer livro, né? Mas aqui diz assim: depois de descrever como Krishna e Balarama agiam exatamente como meninos comuns, agora ele vai revelar um passatempo de natureza transcendental que está além da capacidade humana. Essa é a explicação. Então, qual é esse passatempo? Por exemplo, ser carregado por alguém e então crescer e ficar muito pesado. Quem pode aumentar o peso de uma hora para outra? Até para diminuir o peso é difícil, quanto mais para aumentar, né? Assim. Então, ele, para Balarama, em cima das costas de Pralamba, ele cresceu, se tornou muito pesado e Pralamba não aguentou. Então, esse é um feito sobre-humano, ao passo que antes eles estavam brincando como crianças comuns. Interessante só observar isso, como os acharyas se preocupam em apresentar de forma que nós possamos acompanhar, porque esses significados são tão importantes. Às vezes tem pessoas que ficam curiosas e leem o Bhagavatam sem o significado de Prabhupada, e aqui no 10º canto já, sem os significados dessa equipe de devotos, especialmente o Hridayananda Maharaj. Mas os significados trazem sempre uma informação bacana. Por quê? Porque para elaborar os significados, tanto o Prabhupada quanto os outros devotos pesquisavam os significados dos grandes acharyas, como Vishwanatha Chakravarti, Sridhara Swami e outros grandes comentadores, Sanatana Goswami. Então eles comentam isso, simplificam e põem para a gente. É um adianto muito grande para a gente. Imagine a gente ter que ler todos esses livros em sânscrito. Não é? Então aqui eles já trazem assim, a BBT que Prabhupada criou com muito gosto, traduz, e a gente obtém aqui então o livro com a tradução correta, com tudo direitinho, que a gente possa se absorver, passar um dia absorto nas atividades de Krishna, ao invés de nos preocuparmos com as atividades de outras personalidades que são ídolos no mundo material. Agora então, que está a campanha eleitoral, tem vários ídolos e ídolas aí se candidatando, e a gente vê a fúria. Eu acho que vocês estão um pouco concentrados no Bhakti Shastri, mas quem está interessado de alguma forma na eleição, ou que observa com um olhar crítico da ciência política, vê como eles são, assim, colocam muita paixão e se dedicam assim a até agredir uns aos outros, a ofender uns aos outros, e tudo simplesmente para apresentar suas argumentações. E a gente vê como tantas e tantas outras pessoas idolatram essas outras. Quando Bolsonaro passa, gritam mito, mito, mito. Imagina. Hã? Mito, como se ele fosse realmente um mito. E quando Lula estava preso, eles gritavam Lula livre, Lula livre, Lula lá, indicando que Lula ia. A Soraya, uma candidata, tem, na propaganda dela,
quando vai desaparecendo a imagem dela, aparece a imagem de uma onça do Pantanal. Por quê? Porque no Pantanal tem o mito de que tem mulheres que viram onças. Isso para as mulheres se protegerem, naturalmente, então tem essa forma. Então, num discurso, eu ouvi essa candidata Soraya diz assim: na minha região tem mulher que vira onça e eu vou entrar no governo para virar uma onça. Aí desaparece a imagem dela e aparece uma onça no Pantanal andando. Uma coisa assim infantil, para meter medo à criancinha, para fazer a criança dormir cedo. Os pais, avós, babás, sempre vai dormir, porque daqui a pouco começam as bruxas, os fantasmas, sei lá o que pode dizer. E aí, se eu entrar no governo, vou virar uma onça. Já pensou? Que coisa, meu Deus. A gente vê cada um, naturalmente que nós temos discernimento para saber em quem vamos votar, e se alguém vai votar nela ou em qualquer outro aqui, que me desculpe o comentário meio agressivo, mas é meio estranho ouvir isso, sabe? Com o distanciamento, é meio estranho ver o que eles fazem, o que eles dizem. E a galera toda lá, milhares e milhares de pessoas nos comícios, na frente de tudo, fazendo comentários. Você não consegue nem ler um comentário quando aparece uma live assim, uma coisa, porque a velocidade que entra, então milhares e milhares. Você vai tentando ler, aí já passa outra, e um monte de coração, um monte. Horrível, horrível. Se você vai com efeito de pesquisa, não sei como é que faz para poder ler os comentários. É horrível, não dá não. E então, aqui a gente tem um tema que é transcendental, que não depende da estação do ano, como agora entrou a primavera, que não depende da época de eleição, como agora tem eleição para senador, para presidente, então, não, governador também, não, não depende disso, não depende de nenhuma circunstância material. É um conhecimento que pode nos acompanhar na pobreza, pode nos acompanhar na riqueza, pode nos acompanhar na doença, pode nos acompanhar na felicidade, que nem casamento ideal. É o conhecimento que pode ser o nosso companheiro para sempre. Hare Krishna. Alguma pergunta ou comentário? Um conselho, eu acho que é mais um conselho. Assim, nessa circunstância política, né? Assim, talvez a sua opinião, né, sobre a postura que o devoto deveria assumir, assim, de assim, se envolver nisso, ou é melhor assim, não se envolver nesses assuntos políticos, né? Que às vezes criam tanta polêmica, porque é como um time de futebol, né? Cada um tem o seu, aí você acaba em conflitos, né? Mas os devotos, né? Eles... Nós somos cidadãos e cidadãs. E o nosso movimento fez uma dinâmica de sair de dentro do aspecto comunidade para o aspecto congregação. A diferença é que no aspecto comunidade todos nós morávamos juntos e a nossa rotina era a coisa mais comum entre nós. Quando nós nos tornamos um movimento congregacional, a realidade do mundo secular começou a fazer parte da realidade de cada um de nós. E essa realidade assim multidiversificada aparece no nosso meio ambiente e passa a ser uma realidade nossa. A dificuldade que nós observamos é que muitos devotos, ao invés de analisarem essa situação com a cabeça fria, eles analisam com apego. Então a gente vê a demonstração de apego. Alguns analisam e se preocupam com outros devotos que não estão analisando, que estão em outra fase da vida e querem instruir esses outros devotos sobre como pensar adequadamente, como compreender essas manobras, como eu acabei de fazer agora, né? Honestamente falando, quando eu vi a Soraya virando onça na televisão, eu dei uma gargalhada assim e pensei, meu Deus, que coisa mais ridícula. Que coisa mais ridícula. Para que povo essa mulher está falando? Quem será?
que vai aproveitar essa analogia que ela está usando aqui, essa imagem que ela está usando aqui. Então, alguns devotos se preocupam que entre os Vaishnavas, que estão muito absortos no serviço devocional, pujares, cozinheiros, administradores, devotos e devotas que estão muito ocupados assim, estejam sendo conduzidos por alguma linha sem pensar muita atenção, sem prestar muita atenção. Então, às vezes, esses devotos se arriscam a tentar instruir, a ensinar os outros devotos a como pensar de maneira crítica. Mas nós, de um modo geral, não precisamos fazer campanha política. Prabhupada autorizou devotos a entrarem na política nos Estados Unidos. Mas os devotos passaram a só falar daquilo e só pensar naquilo. Um belo dia, assim, do nada, Prabhupada disse, acabou. Não tem mais nada disso, sem nenhuma explicação. E eles tiveram que parar. Já tinha até candidato, porque tinha uma profecia de que um discípulo de Prabhupada se tornaria presidente dos Estados Unidos. Acho que era Amarendra, não sei bem. Não me lembro bem. Balavanta, algum devoto assim dessa geração. Eles se tornariam presidente dos Estados Unidos. Então eles estavam indo naquela direção do entusiasmo juvenil e Prabhupada mandou parar instantaneamente. E parou. É muito absorvente para quem está na sociedade secular. Existem muitas injustiças sociais. Existe um desejo muito intenso de melhorar a qualidade da vida das pessoas. E quando nós saímos da bolha comunitária para a bolha congregacional, então nós nos damos contas das injustiças sociais, das situações que as pessoas encontram e imediatamente pensamos como isso pode melhorar. Evidentemente que a hora era pensar, pode melhorar com a consciência de Krishna. Vamos fazer Harinama, vamos distribuir livros, vamos dar praçada para toda essa gente. Todos esses presidentes que foram candidatos aqui, grandes autoridades, foram beneficiados com um Bhagavad Gita. Lula ganhou um Bhagavad Gita diretamente da mão de um devoto. Ele ganhou quando ele era candidato ou quando ele era já presidente, visitando Belo Horizonte, um devoto deu a ele. Naquela época, os sanquirtaneiros ficavam loucos para ter oportunidade de entregar a alguma autoridade assim. Sri Bhakti, no Chile, tem gente que coleciona moeda, tem gente que coleciona selo. Ele colecionava celebridade. Então, ele sabia que uma celebridade ia estar em tal lugar, então ele se disfarçava, que nem Pralamba, né? Ele se disfarçava assim de um jeito no Chile. Você conhece o Sri Bhakti? Pois é, aí ele ia lá, presidente, candidato, não sei quem, líder, não sei de quem, ele aparecia. Daqui a pouco, quando você vê, tá a foto dele entregando o Bhagavad Gita para uma autoridade dessa. Isso é um devoto. Ingenuamente e, ao mesmo tempo, transcendentalmente, sabendo o poder do que ele está dando. Ele está dando uma bomba relógio. Em Manaus, no Amazonas, uma primeira-dama se tornou devota e na cabeceira da cama dela e do governador do estado tinha um Bhagavad Gita. E ele aprontava muito com ela. Ela me contou com as palavras dela. E quando ele aprontava com ela, ela ficava de mal com ele, não falava. Dormia na mesma cama, virada para o outro lado. Então ele ficava futucando ela e dizendo, Tarsila era o nome dela. Você não vai falar comigo, não, não sei o quê, aquela coisa toda. E ela não falava. Todo mundo conhece esse humor dos casais. Sabe o que ele fazia? Ele, tá bom, então ele pegava o Bhagavad Gita, se vou fazer uma coisa que você gosta, e aí começava a ler o Bhagavad Gita para ela em voz alta. Imagine, o governador do Amazonas, na cama, deitado, lendo o Bhagavad Gita para uma devota, que ela era uma devota, ela faleceu já. Ela era uma devota. Então, olha que maravilha um livro pode causar na vida de uma pessoa, entrar assim na vida de alguém, chegar até a mesa de cabeceira de um governador. E ela disse que ela ficava calada, ouvindo, aí ele começava a fazer pergunta, só para ela falar. E quando ela respondia, aí acabava todo o romance.
Ela disse que ficava quieta até responder a pergunta. Quando respondia, acabava toda a história deles. Esse é um assunto muito moderno, Atmanivedana. Esse é um assunto da atualidade. Não havia praticamente isso no nosso movimento comunitário. Isso é característica do nosso movimento congregacional. Nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Como é novo o movimento congregacional, a gente lida com dificuldade no momento. Mas nós vamos amadurecer, vamos parar com tudo isso e vamos lembrar. E vamos fazer um equilíbrio entre o Sri Bhakti, que saía correndo atrás das celebridades, e a possibilidade de uma campanha dessa entregar um livro para alguém, né? Para os candidatos, para que eles possam ter a chance também. Imagine uma caixinha de bombom cheia de burfi. Duvido que eles comam, porque eles têm muito cuidado com comida para não ser envenenado, essas coisas todas. Mas tem de tudo. Uma vez fizeram em Nova Gokula uma denúncia de maus tratos das crianças do Gurukula, e isso foi para a televisão, e o curador de menores, o juiz de menores e várias pessoas do Poder Judiciário chegaram com camburões, uma coisa horrível em Nova Gokula. Várias viaturas da polícia, caminhões, camburões para prender todo mundo. E eles diziam que nós deixávamos as crianças abandonadas, um monte de coisa que eles diziam. Então, nós fomos o curador de menores e o juiz de menores, em um dado momento, tiveram visão diferente. Quando eles colocaram todas as nossas crianças em fila para perguntar, e eu trouxe todos os documentos das crianças. Aí eles chamavam pelo nome, ele dizia, a primeira criança vinha, dizia o nome, e eles pegavam a certidão de nascimento e perguntavam, como é o nome de sua mãe? Como é o nome do seu pai? Para confirmar. Aí liberava o menino. É uma coisa assim, mesmo de investigação. Eu não sei se eles tinham direito de fazer isso, mas fizeram. Só que nós, naturalmente, alguma devota foi lá dentro, pegou uma rapraçada, pegou uma super bandeja, botou um paninho em cima da bandeja e aparece sorrindo, toda bonita, vestida de sari. Uma abraçadinha. O curador de menores que estava assim, o juiz estava fazendo tudo isso. O curador estava assim. Quando passou a praçada, ele não teve dúvida, ele pegou a praçada. Enquanto o juiz trabalhava e ele só tomando suquinho e comendo. Foi muito engraçado. E eu lá preocupadíssimo, né? Bom, se for para contar coisa do passado, vocês sabem como o velho é, né? E até vou contar uma então. Um menino era o mais novinho, tinha 5 anos, Kapila. Mas todos os meninos quase tinham nome espiritual, como Baladeva, no documento. Então, quando perguntava qual é seu nome, aí o menino dizia Baladeva, por exemplo, né? Ou então Krishna, não sei o quê. Eu ia dizendo os nomes, né? As meninas também. Quando chegou em Kapila, ele não tinha nome espiritual. Então, os meninos faziam bullying, porque quando ele nasceu, não tinha nome espiritual. Então, quando o juiz perguntou, como é seu nome? Ele, diga seu nome. Ele não falava nada, balançava a cabeça para um lado e para o outro, dizendo que não ia dizer o nome. Eu dizia, Kapila, diga o seu nome, aquele nome que seu pai... Eu dizia para ele. E ele, 5 anos de idade. E ele dizia que não dizia. Aí eu expliquei para ele, ele tem um nome, eu disse, então diga seu nome espiritual. Aí ele disse, Kapila. Claro, né? Eu sou Kapila. Então, foi muito engraçado. E teve outro bem desafiador. O nome dele era Luveli, Krishna Kirtan. Então ele chegou e o juiz perguntou, como é seu nome? Aí ele disse, Luveli, o nome todo. Luveli Loyola Caju. Eu me lembro aí do nome do menino. Queria me lembrar dos versos do Bhagavad Gita e Bhagavatam, como eu lembro dessa etapa da minha vida. Então o menino disse o nome lá, aí o juiz perguntou, onde você nasceu? Ele disse, Formosa. Aí ele falou, Formosa na China? Que China? O menino respondeu assim, que China? Formosa de Goiás. Eu fiquei assim, mas foi uma reação
muito bonita, ao meu ver, porque o juiz estava muito agressivo e o menino captou a agressividade e respondeu com agressividade. Ele já era grandinho, devia ter uns 9 anos, e resolveu falar assim. Por quê? Porque entre eles havia o maior bullying. Todos os meninos, vocês sabem como são. É muito difícil. Né? Então, as pessoas fazem gozação, zoam com a cara um do outro. Então, imagine, provavelmente ele entendeu, isso aqui vai virar uma zoação depois, né? Vão dizer que eu sou China, que eu sou chinês, que eu sou não sei o quê. Então ele disse, que China? Ainda fez assim com o braço. Que China? Formosa, Formosa de Goiás. Aí o juiz passou para o outro e assim eles foram todos ouvidos ali daquele jeito. Não aconteceu nada quando saiu, ele com o dedo em riste assim no meu nariz, longe de mim. Mas ele falou assim, nós não encontramos nada, mas isso não quer dizer que aqui não tem alguma coisa errada. Aí, tá bom, sinta-se à vontade para voltar quando quiser. E eles saíram com os camburões vazios, sem êxito. Outro detalhe, enquanto eles estavam lá, os policiais fizeram uma ronda. E aí tinha uma senhora visitando do Rio de Janeiro e ela vendo tudo assim, na janela do Ashram. Nosso Ashram era ali embaixo em Nova Gokula. E ela estava assim na janela do Ashram. Dentro do Ashram tinha um menino doente, da Modara. O menino estava deitado, estava gripado, não podia sair, ficou lá. E ele não foi para lá. Então, um guarda meteu a cabeça assim e disse, aqui tem um menino sozinho, tem um menino abandonado aqui. Aí ela disse, sozinho nada, eu estou aqui tomando conta dele. Não era verdade. Só que ela sacou a história e ela disse, eu estou aqui tomando conta dele. Ela disse isso. Isso eu não vi, mas me contaram, porque eu estava atendendo as outras pessoas. Isso foi alguém da nossa equipe contou. E outra coisa, passaram na frente do consultório. Eu tinha um consultório odontológico lá e tinha uma dentista do Rio que trabalhava. Lá atendia os devotos. Nesse dia, ela estava fazendo moxa bustão, que é aquilo que eu usei recentemente. Coloca uma erva aqui assim, toca fogo e e aquele cheiro, sei lá o que, o calor, não sei o que, faz um efeito terapêutico. Ela estava atendendo para Bupurana, que tinha mais de 90 anos de idade. Então ele sentado na cadeira odontológica, com a mão assim, e o cheirinho da erva saindo pela janela. Aí um guarda diz para o outro, aqui tem cheiro de maconha, aqui tem maconha, aqui tem maconha, não sei o quê. Aí a dentista abriu a porta e disse assim, não é maconha, não. Eu estou fazendo moxa bustão, é uma técnica oriental e natural. E o guarda assim. E o guarda assim, balançando a cabeça e tudo. Então, e ele viu o consultório todo bonito, organizado, montado direito e tal, né? Desculpem aí. Por que ele acreditou nesse Porque um devoto brigou com a esposa, porque queria ir embora de Nova Gokula, e ela não quis acompanhar ele. Aí ele disse, foi para a televisão e tudo, e disse, ela quer ficar lá morando em Nova Gokula com meus filhos, numa escola que tem crianças abandonadas, não cuidam das crianças direito, não sei o que mais. Felizmente, a essa altura, a escola era registrada já. Porque se fosse numa época de escola clandestina, que não estava registrada, como antes, teria problema, mas a escola estava toda registrada já. Então não teve esse problema. Aí ele fez isso, então a denúncia foi instantaneamente para o Ministério Público, mandou e tal. Da televisão. Foi interessante que isso aconteceu no. Já vinha acontecendo, mas passou no Fantástico, eu acho, domingo. E a gente não tinha televisão, então eu fui para a cidade assistir, porque disseram que ia passar. Então eu voltei, não acordei para o Mangala, acordei mais tarde um pouco, e mais ou menos, acho que era pouco antes na hora do Govinda, todo mundo dentro da sala do templo, eu saí e estava cantando Gayatri assim fora. Aí eu olhei para a entrada da fazenda e vi aquela comitiva, né? O carro da polícia, não sei quantos camburões, todos entrando. Eu aqui assim cantando Gayatri e vendo aquela figura. Aí eles pararam, eu fui lá e atendi, e ele se apresentou, o juiz, nervosíssimo, agressivo, parece que ele estava muito inseguro.
E aí ele apresentou toda a equipe, lá, assistência social, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa toda. Cedinho assim, de manhã. Aí eu disse, tá bom, vamos chamar todo mundo. Eu quero a documentação da escola. E a gente tinha, eu apresentei toda a documentação, não sei o quê. A documentação da instituição maior aqui. Aí o presidente apresentou e tudo. Isso está tudo gravado aqui, você vai. Eu tô achando ótimo isso aí. Isso é coisa que só quem gosta de história da carochinha dos velhos que vai gostar. Gurudev, posso fazer uma pergunta? Claro? Você falou, o devoto quando sai da bolha comunitária para a bolha congregacional, ele identifica problemas sociais e procura uma maneira assim, de sanar essas dificuldades. E aí, se nesse momento ele buscasse por resolver com consciência de Krishna, você pode falar um pouco mais sobre isso? Primeiro, eu não falei bolha no sentido pejorativo, porque eu não considero que nós, mesmo no movimento comunitário, estivéssemos todos dentro de uma bolha. Sempre tivemos muitos devotos altamente atualizados, conscientes de tudo, da política, da ciência, da medicina, de tudo. Sempre tivemos. E tivemos exemplos maravilhosos na fase mais pioneira, com devotos muito inexperientes do mundo material, que, iluminados por Krishna, defenderam o nosso movimento de maneira espetacular. Posso citar até nomes. Um deles é Lokashakshi. Lokashakshi Prabhu, todos os devotos do Brasil de todas as gerações têm uma dívida imensa com ele, por causa da maneira pioneira, né? Mesmo pioneiros, mesmo sem estar preparado, capacitado materialmente, não tinham estudado ainda tudo. Hoje ele é um doutor com PhD, né? Doutorado. Mas naquela época ele era um garoto que entrou com 20 anos de idade e que estudou tudo que precisava estudar para defender o movimento, mas de maneira leiga, como improvisadamente. Mas ele estudou com muita seriedade, defendeu o movimento. Todos nós temos uma grande dívida com ele. Na época da ditadura, muita agressividade e tudo mais. E outra pessoa sempre muito assim consciente da realidade é Purushottama Maharaj. Purushottama Maharaj também entrou no movimento adulto, maduro, já com 2 faculdades completas, um curso exigente. Ele foi capacitado como líder, um líder militar, mas como um líder numa academia militar da Marinha, né? Mas ainda assim, isso é ser um líder. Ele aprendeu a analisar sob o ponto de vista de um líder, analisar as coisas sob o ponto de vista de um líder. Então ele também é uma pessoa assim. Hridayananda Maharaj, que todo mundo conhece a tendência dele. E assim, nós tivemos grandes devotos que fizeram esse trabalho de maneira exemplar e protegeram a gente. Então eu não falei bolha de maneira pejorativa. Nem a bolha comunitária, nem a bolha congregacional. Embora houvesse bolhas, houvesse a bolha comunitária e pessoas dentro da bolha, havia também havia a bolha congregacional, e dentro da bolha congregacional tem muitas pessoas que estão pacificamente vivendo e dentro da sociedade, contribuindo com o movimento, tanto com recursos financeiros como serviço. Tem devotos que simplesmente costuram para as deidades, imagine, devotas que simplesmente costuram, todas as devotas vivem na comunidade, na congregação e costuram para a deidade. Outros que dão dinheiro e fazem serviço, vão adorar a deidade. Tem pessoas que chegam de madrugada ou que chegam de noite e dormem no templo para de madrugada. É um grande profissional e está ali adorando a deidade. Tem outros que dão palestras, que representam o movimento na sociedade. Então, nesse modelo congregacional do nosso movimento, tem uma bolha também. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais comunicação com as pessoas. O nosso jornal virtual do CGR1 publicou agora uma reportagem sobre um comentário de líderes de uma apresentação de mestrado. O aluno tinha na banca um professor convidado para analisar o trabalho dele, e era um professor
antropólogo, doutor em antropologia da Universidade de Caruaru. E ele disse, fiquei muito contente que você está fazendo um trabalho sobre Vrajadama, porque os devotos são muito inseridos na sociedade lá, eles estão dentro da universidade, estão na sociedade. Então, olhem a visão como está mudando. Olhem como a visão do nosso movimento está mudando, já reconhecendo a nossa inserção social. Então, eu não falei assim. Agora, nós não precisamos ser agressivos ou pontuais como Shri Bhakti, que é muito entusiasmado e transita muito bem nesses meios sofisticados. Ele é um advogado e ele transita muito bem nesses meios sofisticados. Mas nós sempre devemos estar prontos para dar o exemplo perfeito de devotos dentro da sociedade, de controle mental, de desapego do mundo, das coisas mundanas, e também prontos para, quando houver oportunidade, apresentar a mensagem de Prabhupada, seja através dos livros, dando presente. Agora vai ser, estou dando em primeira mão aqui, Chandramukha Maharaj e a BBT vão lançar uma campanha super bacana visando a maratona de dezembro, e onde nós vamos poder praticar o que em técnica seria chamado de Shastradhana, que é comprar livros, adquirir livros e distribuir com as pessoas. Isso vai ser feito agora de maneira bem legal. Então nós devemos levar a mensagem de Prabhupada para as pessoas, porque Prabhupada não estava dentro de nenhuma bolha. Expliquei mais ou menos? Sim. Então, obrigado pela atenção, desculpem aí todos esses perde-tempo juntos, dados na mesma hora do passatempo de Krishna. Imagine os passatempos transcendentais de Krishna e eu com meus perde-tempos da vida. Desculpem aí. Todas as glórias a Srila Prabhupada.